Estamos aqui para mais um episódio do Podcast do Jovem, onde eu, Tomás Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, convido personalidades aqui do nosso país que estão, sem a menor dúvida, fazendo muito barulho quando o assunto é vinho. E hoje eu tenho o prazer e a honra de convidar ninguém menos do que ele, responsável por uma instituição aqui de São Paulo, Bruno, fundador do Bar Beverino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tomás. Prazer te ter aqui. Prazer. Eu sempre falo que é importante a gente ter um pouco de perspectiva, assim, de quem está falando e de onde a pessoa vem. Sim. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa, brevemente, quem é o Bruno e o que é o Beverino. Tá bom. Bom, quando a gente fala de uma coisa tão essencial para nossa vida, é difícil ser sintético. Né? Mas não precisa, vai lá, eu vou te cortando. Bom, eu sou hoje, embora não tenha sido sempre o caso, hoje só sommelier. Deixa eu ver se eu pensar que eu tenho 36, eu tinha 19 quando eu comecei, então vou fazer já quase uns 15 anos já que eu trabalho com isso. Meu foco sempre de início foi já no âmbito dos vinhos de mínima intervenção, dos vinhos naturais. Isso talvez determinou um pouco da minha trajetória. E Beverino veio já num período mais tardio, ou mais maduro disso que eu posso chamar de trajetória, né? Ele tem 6 anos. Começou como um bar, uma proposta um pouco mais informal, que foi se desenvolvendo, foi ganhando uma certa liberdade. Eu nunca tinha uma ideia muito clara do que eu queria para ele, e eu acho que isso foi bom, porque ele se desdobrou de uma forma também, a gente pode dizer, natural, espontânea, orgânica. Mas é isso, hoje talvez ele tenha mais um perfil de restaurante que só meramente um bar. A gente tem um foco bem grande na gastronomia também. Nas redes sociais eu acompanho as comidinhas que tem todo dia. Eu fico aguando ali, porque, além de tudo, só um parêntese aqui, a identidade visual do Beverino é muito maneira, cara. Muito maneira. Eu não sei quem foi responsável por isso, mas assim, tá de parabéns, porque vocês não só conseguem fazer isso no logo do bar, mas também na comunicação da rede social e, assim, em tudo, do jeito que vocês comunicam a comida, os vinhos, o que tá em taça. Tipo, eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal visual, assim. Obrigado. Acho bem, bem bacana. Eu agradeço de forma mais enfática, enfim, não querendo, né, mas é que eu sou talvez responsável por esse aspecto também. Então é teu. Não, sensacional, porque é isso, né, assim, acho que além de ter um bar de vinho com uma carta boa, além de ter uma gastronomia que você acredita e um ambiente bacana, eu acho que você conseguir comunicar isso, eu tendo uma empresa que é praticamente de comunicação, de uma maneira cool, eu vou falar cool, assim, com o maior elogio, eu acho muito bacana. Eu acho que o Beverino visualmente faz isso muito bem nas redes sociais. Que bom, agradeço. E o Beverino, ele é teu bar, é uma coisa que você criou. Sim. Você começou, você disse, aos 19 anos, mas a pergunta ninguém acorda um dia e fala assim, vou trabalhar com vinho. Não, de fato não. Então conta um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. Acho que é importante daí descrever um pouco mais a minha trajetória, mas acho que eu vou partir do momento da epifania, da epifania... Tá valendo. Momento eureka, que todos tivemos em algum momento. Perfeito. Foi com uma taça de Grillo, do Nino Baracco, que é um produtor de Marsala, então a parte mais ocidental da Sicília. Tá. O Nino hoje é um vinhateiro, talvez, que a gente pode situar como um dos mais distintivos do vinho natural siciliano. Tá. Na época eu só pedi um branco. Você tava lá? Não, eu tava em Trento, no outro ponto da Itália, cursando o primeiro ano da graduação. E foi pra mim eu não sei, foi de fato uma epifania, sabe? Teve um momento catártico ali, os aromas, a complexidade aromática, enfim, algo me fez despertar para uma atenção que até então eu nunca tinha dedicado a uma taça de vinho. O vinho para mim, enfim, eu sou do sul, mas isso não determina muito, assim, minha família consumiu como qualquer família da minha condição socioeconômica, classe média alta. Santa Catarina bebe vinho, né, no jantar, no almoço especial, uma coisa assim, no almoço cotidiano, né, no almoço domingo, tá? E era pra mim, enfim, aquele marasmo, talvez um pouco homogêneo, né, de tintos muito extraídos que a geração dos meus pais e meus avós bebia e bebe. Então, aquilo foi algo impactante. Eu já morava fazia 3 anos na Europa. Você já sabia o que era vinho natural?
Não sabia, Tá. não sabia. Era um momento também ali incipiente, eu acho que já estava começando, era bem menos difundido do que agora. E eu estava cursando ciência política. Eu trabalhei durante muito tempo, enfim, fiz a graduação, mestrado lá na Itália, nesse âmbito. E durante muito tempo depois fui seguindo essa profissão e paralelamente, por conta dessa taça de grilo, essa primeira, nunca abandonei o vinho também. Então sempre conduzi essas duas trajetórias profissionais paralelamente, assim, como sommelier e como cientista político. Entendi. E era isso, era um restaurante, enfim, era um bar muito pequenino, ele existe até hoje, Osteria della Malombra, lá em Trento. Tá. O Andrea, que é o proprietário, talvez ele até dá pra dizer que ele me inspirou no arquétipo dessa coisa do Beverino ser muito, assim, fazer muitas coisas lá, porque ele é assim, fica aberto das, acho que 6 da manhã até as 2 da manhã. Todo dia. Ele é daquelas pessoas 6 da manhã beneficiadas por geneticamente precisarem dormir pouco. Ele dorme 4 horas, assim. Ele é um cara meio... Então, se precisa até as 2, ele vai. Se ele fecha às vezes meia-noite, não tem ninguém. Ele acorda cedo pra servir cappuccino, macchiato, essas coisas, né? O café pros italianos que estão lá em volta. E é um pouco tudo. É o estúdio dele, ele é fotógrafo, ele é artista. E ele tem um foco muito grande em vinho de mínima intervenção, embora... Eu acho que, por circunstâncias próprias dele, daquele momento lá também, ele não se identificava enquanto tal. Era uma palavra que estava incipiente ainda. Né? Tinha acabado de lançar o Mondovino, lá do Nossiter. Ainda era uma coisa que não estava bem consolidada nesse momento, eu acho. Entendi. E eu me interessei muito, fui me tornando amigo dele. Ele era uma pessoa que, embora não tivesse uma formação, vamos dizer assim, institucional, tinha uma capacidade de análise olfativa gustativa muito grande, tinha um repertório muito grande. A gente foi se tornando amigo porque eu frequentava lá e ele, justamente por ser uma pessoa sozinha e ter esse, né, bar, restaurante, café com horários muito demandantes, viu em mim alguém para ajudar um pouco ele. E isso foi uma relação quase de mentor e aprendiz, assim, que para mim foi muito enriquecedora, porque ele, não sei, me colocou debaixo da asa, me ensinou muita coisa. Eu ainda estava na faculdade, então, enfim, estava seguindo, né, minha formação acadêmica. Sim, foi um projeto paralelo que me determinou muito. Entendi. Porque eu sempre tive tanto interesse por isso que não quis me afastar. E é curioso você falar, porque eu acho que é impossível você chegar em algum lugar, no vinho, algum lugar, seja ele qualquer lugar que você almeja, sem ajuda. E sem pessoas que te pegam pela mão, fazendo, não, vem aqui. É verdade. E eu acho que não precisa ser a mesma pessoa ao longo da trajetória, acho que provavelmente não é, mas em determinados momentos você precisa de pessoas que te ajudam a te levar para o próximo degrau. E o próximo degrau aqui que eu quero dizer é assim, abrir, expandir seus horizontes em termos de vinho que você não iria sozinho e não iria talvez com o teu mentor anterior ou coisa assim. De fato. Então é super legal ver como isso acontece em diferentes momentos para diferentes lugares do mundo, tipo, por acaso o cara que te mentorou era um cara que já estava ligado em mínima intervenção e vinho natural, mas ele poderia ser um cara de outro estilo de vinho e você provavelmente ia atender para lá e depois voltar. Sim. Bacana. Mas continua, e aí como é que você passa de... tive um momento... Eu chamo de momento Ratatouille, tá? O que eu tive. Você sabe o que eu tô falando daquela cena Ratatouille. Como é que você passa de um momento Ratatouille e fala assim, cara, isso aqui tem alguma coisa aqui que é misteriosa, é profunda e é exciting, né? Tipo, é bacana para como estudante e em algum momento você decide realmente ir inteiramente pro lado do vinho e largar a sua formação profissionalmente falando? Sim. Isso aconteceu muito depois, na verdade. Porque eu tenho até hoje muito apego, assim, enfim. Claro, foi depois do Beverino que eu não consegui conduzir as duas coisas mais paralelamente, porque o restaurante é como uma criança recém-nascida eternamente, assim, existe muita energia. Mas eu acho que uma série de circunstâncias me fez seguir apegado a isso. E eu fui sempre buscando me envolver. Em Trento eu pude conhecer pessoas lá, tinha Foradori, então pude visitar quando foi interessando, entendendo. Eu me envolvi muito também politicamente, seja lá do que aqui, quando eu voltei para o Brasil 8 anos atrás, com agricultura orgânica num campo mais militante. Então me envolvi com ativistas, com organizações de agricultores. Então, para mim movimento também... de resistência mesmo. Sim, movimento de resistência, às vezes, por exemplo, lá na Itália era mais organizações de agricultores biodinâmicos e orgânicos que buscavam
não sei, fazer com que as regulamentações da União Europeia fossem mais afeitas às necessidades deles, buscar financiamento, enfim, eram associações, né, de apoio mútuo, assim. E isso também me fez ter um olhar, eu acho, muito atento para a realidade produtiva, né, para o aspecto talvez ético ou a ligação daquilo que a gente consome dentro de um quadro maior do sistema alimentar, né? E talvez isso tenha me direcionado também para essa questão do vinho. Era um momento que eu comecei a me interessar por agricultura orgânica, então no consumo diário até hoje, então desde 19 eu sou o que pode chamar de fundamentalista, assim. Talvez não tão proselitista quanto Alice, que eu admiro muito, mas é uma questão bem fundamental para mim também, né? Eu acho que com o vinho eu busco atenuar um pouco a terminologia, ou então o aspecto lexical, não fazer com que seja tão militante, porque eu acho que isso tende mais a afastar as pessoas do que atrair. Ou então circunscrever o vinho natural num espaço que eu não acho que deveria ser o dele, das pessoas que buscam comida saudável, que estão preocupadas com a própria saúde. Eu acho que isso também é um espaço que o vinho natural pode se preencher, mas assim, eu conheci muitos produtores, eu morei 10 anos no total na Europa. Eu acho que todo mundo que eu conheci fazia isso não por uma preocupação ideológica. As pessoas faziam isso porque elas queriam que o que está aqui fosse melhor. Certo. É claro que depois elas se preocupavam com o entorno delas, com quem estava bebendo, com a própria família, porque a agricultura... assim, a primeira pessoa a sofrer com uma agricultura industrial, intervencionista, tóxica, vai ser a pessoa que está cultivando, né? Com certeza. E o vinhateiro europeu, ele percebe isso. Acho que o agricultor médio no Brasil ainda está um pouquinho, infelizmente, atrasado por conta disso. Uma série de questões que talvez tinha um podcast inteiro para discutir. Com várias temporadas. Mas, enfim, eu estou tergiversando muito. Eu acho que tinha me perguntado quando que foi o momento que eu cheguei, né? Que eu comecei a me dedicar só ao vinho. Isso foi muito depois. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei por conta do meu outro trabalho, então como cientista político. Eu tinha alguns clientes que eu mantinha lá, eu sempre trabalhei muito com tradução acadêmica, com análise de política externa, eram as duas áreas nas quais eu me focava mais. E eu voltei para cá, estava preocupado com outras circunstâncias e fui almoçar no Capivara, finado Capivara. Era, acho que, um momento muito diferente para a gastronomia em São Paulo do que o atual. Se eu me coloco assim, tento fazer uma reconstrução mental de 8 anos atrás, era um cenário bem mais pobre, assim. Coisas estavam começando a acontecer, mas era muito mais conservador. Tinha poucos restaurantes interessantes. Eu fiquei um pouco deprimido, assim, porque estava morando, fazia 2 anos já em Roma, antes de vir para cá, que era uma cidade que estava em plena ebulição, assim, no cenário gastronômico, que vim aqui e vi, nossa, não tem muita coisa, né? E o Capivara, acho que surgiu como uma desses primeiros germens da transformação que hoje a gente vê em pleno movimento. Acho que é engraçado, eu brinco. Isso pode parecer meio óbvio hoje, servir peixe cru num restaurante não japonês, não oriental, mas na época que o Capivara abriu, o Felício era o único que fazia isso. E é uma coisa que pra gente hoje é tão óbvio, né? Qualquer cardápio de restaurante mais de vanguarda, mais hipster e tal, vai ter um peixe cru lá, um crudo, não sei, alguma coisa, né? E isso 8 anos atrás, é por isso que a gente tende a normalizar muito rápido as transformações, né? 8 anos atrás era uma coisa que, nossa, era louco, era diferente. Talvez o Chu, eu acho, estava flertando com essa ideia muito vagamente na época, né? Mas então, eu comi lá, me impressionei, né? Porque eles só serviam Heineken e eles deixavam as pessoas levarem vinho. Que legal. E daí eu disse, poxa, vocês podiam ter uma carta de vinho aqui, né? E daí era o Felício, que era o cozinheiro, e o Jorge, que era o sócio dele, que ficava no balcão, cuidava mais dos aspectos, talvez operacionais, gerenciais. E eu fiquei muito amigo do Jorge. E daí, terceira vez que eu tava lá, eles disseram, pô, ajuda a gente a botar a carta aqui. E daí eu comecei primeiro só a selecionar vinhos para eles colocarem. Depois, eu já tava sentindo um pouco de falta de trabalhar no salão. Eu devo dizer, eu não sei, todas as outras pessoas vão entrevistar aqui, mas pode perguntar para elas, acho que para todos tem um pouco um vício de trabalhar no salão. Assim, sommelier, profissional de sala, acaba se tornando não só alcoólatra, mas também viciado em adrenalina. Eu tava engraçado que isso foi uma coisa que a gente discutiu. Puta, agora eu não sei qual foi o episódio dessa temporada, mas que eu falei, eu não posso me chamar de sommelier porque eu não trabalho em salão. Eu sou contratado para fazer eventos que eu faço e trabalho como sommelier, né? Sempre que eu faço serviço, eu estou na posição de sommelier, mas eu não sou um sommelier, porque eu não estou no salão. Eu acho que é fundamental. Na definição de sommelier, não é uma coisa que você ganha. Não é só uma coisa que você pode ganhar um certificado ou um diploma, mas sim uma coisa que envolve você estar no salão servindo. Tipo, esse é o seu trabalho.
E eu acho que tem um outro aspecto que, se a gente for voltar à origem da profissão, né? O nome em português é um nome bem bizarro. Enfim, é escansão. Em português de Portugal eles ainda chamam, né? Eles não chamam sommelier de sommelier. Mas tinha um nome para isso. E a origem da profissão era não só alguém que cuidava do serviço de vinho, mas do aprovisionamento e distribuição e cálculo de tudo aquilo que era necessário para fazer um jantar funcionar. Isso desde o período da Idade Média das cortes. Caramba, eu não sabia disso. Conscrito. Então, o sommelier é meio isso, é trabalhar com sala, mas é trabalhar com cálculo, trabalhar aí dentro, tipo, o que eu tenho que encomendar para colocar ali, né? Enfim, é meio que gerir um jantar. Né? Caramba! E isso daí, acho que esse é o aspecto meio de sommelier, que é muito fazer conta, ver estoque, entender qual que o seu estoque vai ser adequado porque vai ser recebido, depois que o foco foi se direcionando pro vinho, né? Não sabia. Não sabia. Mas é engraçado. Mas até hoje, quando você tá servindo, só pra puxar um gancho do que você falou, você ainda sente essa necessidade ou essa adrenalina do serviço? Você vai com um Beverino, casa lotada. É bom. É uma tensão, sim. É uma adrenalina, tipo, até hoje ainda. Casa lotada é gostoso, é uma coisa assim que a gente entra num outro modo, é uma sensação quase de autoridade, assim, de suspensão, de ficar muito focado, de conseguir gerir. É um trabalho que exige uma desenvoltura muito grande, né, para atenção e o aspecto mecânico, mas também essa questão empática que é ouvir as pessoas e falar e daí e olhar no olho e articular, entender, enfim, todo esse aspecto que eu acho que é o mais bonito da profissão, né? Se deparar com alguém a partir daquela breve troca que a gente vai ter, porque não tem 15 minutos e meia hora de entrevista para todo comensal que chega e senta no Beverino em qualquer restaurante, é ver o que vai convergir para aquela pessoa, né? E é engraçado mesmo trabalhando no Beverino, que é um espaço talvez mais de vanguarda, então que a gente poderia dizer que é de nicho. Aparecem muitas pessoas lá que não sabem o que é vinho natural, que não estão interessadas em vinho, e esses às vezes são os desafios que são mais gratificantes, né? E entendi. Voltando ao que eu estava falando do Capivara, eu acho que isso foi uma coisa que lá me proporcionou muito, assim, eram muitas pessoas que estavam indo porque queriam uma coisa nova e diferente, e eu hoje tenho muita alegria de me deparar com tantíssimas pessoas que eu servi a primeira taça de vinho lá, dizendo, isso aqui é vinho natural, expliquei o que era, e ver que hoje elas estão nisso, e faz parte da vida delas, elas vão em todas as naturebas, frequentam todos os restaurantes, né? E dependeu desse momento que essa sementinha, assim, que exige às vezes nem sempre assim eu consigo fazer isso com generosidade e alegria, porque às vezes a pessoa não necessariamente transmite. Então, que era o ponto que eu ia chegar, assim, e aí eu volto pro primeiro ponto que eu fiz, que eu acho que possivelmente você recebe gente que não sabe exatamente qual é a proposta do Beverino, porque vai falar assim, pô, esse bar é cool, vamos nesse bar. Ou, talvez pela sua identidade visual, talvez porque leu do Beverino em algum lugar, seja ou alguém falou. Aí meio que cai de paraquedas no Beverino, que é claramente um lugar que tem uma filosofia, né? E tem um propósito, vou botar dessa maneira, e meio que cai lá de paraquedas, não sabe nem o que é vinho natural, e aí a pergunta é, como é que você navega uma pessoa que chega lá pela primeira vez, e muitas vezes você vai conversar com a pessoa, você tem mais ou menos 1 minuto, né, pra determinar para que lado você vai com a pessoa. Como é que é isso até hoje no Beverino? É difícil, acho que, decompor isso analiticamente, porque não tem um método estruturado. Eu acho que é um instinto que a gente vai afinando ao longo da profissão. Entendi, que faz total sentido. E ao longo da cultura também, né? O meu maior choque quando eu vim para o Brasil e comecei a trabalhar no Capivara foi as posturas de serviço, ou então a expectativa do comensal para quem presta um serviço radicalmente diferente ao que eu tinha, o hábito que eu tinha na Europa. Mas eu acho que com o tempo eu fui aprendendo e a gente faz uma leitura, eu acho, se eu fosse, né, tentar decompor isso analiticamente, tem aqueles aspectos que são mais chave, leitura assim, a gente vê a idade da pessoa, o gênero, né, ver, assim, esse é um aspecto também que no Beverino as pessoas não se orientam tanto pela carta quanto pedem indicações, então tem que ter um certo cuidado que eu gostaria que ele não fosse necessário porque eu não acho que ele é um problema, mas aqui eu vejo que nossa cultura isso ainda é necessário, um cuidado em relação a faixas de preço que a pessoa quer gastar. Claro. Né, isso sempre aqui no Brasil tem que ser discutido de uma forma um pouco velada, assim, né? Não... É curioso, né? É curioso porque eu acho que as pessoas... É engraçado, né? É muito curioso você falar isso, porque meus clientes ou futuros clientes, gente que eu tô servindo pela primeira vez, quem já me contratou sabe que eu faço isso pra prestar consultoria, ou às vezes pra fazer um jantar, etc. Eu sempre pergunto assim, cara, quanto você quer gastar? Sim. Assim, é tão simples quanto isso. Sim. Porque se você me falar um número, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro daquele número. Ponto. Mas aí a pessoa responde, tipo, não sei, o que você acha razoável? É tipo, cara,
Eu não tenho, assim, quando você vai comprar um carro, eu acho que você tem na sua cabeça quando você quer gastar pra comprar um carro. Eu não dirijo, tá? Mas essa é só uma analogia aqui. Mas com vinho, mas tem um pouco disso. E outra coisa que eu vejo também é talvez uma coisa um pouco sexista. Que quando vai um casal, um date, alguma coisa, isso acontece, é uma situação que você fica assim, o cara não quer falar quanto ele quer gastar, normalmente a mulher defere pro homem, e aí fica uma situação em que você não sabe muito pra onde ir, aí você meio que sugere ali no meio termo pra ver como é que a mesa responde. Exatamente. É um pouco isso. Mas é muito uma questão de tato, né? Não tem muito o que fazer com isso. Exato. Mas é engraçado porque pra mim também remete assim, se for pensar, a pessoa não querer dizer quanto ela vai gastar, um pouco, claro, pode ser que ela não saiba, mas tem uma questão também meio de defender uma posição dentro de uma suposta simetria de barganha, né? Tipo, eu não vou falar até quanto, porque vai que o cara vai me dizer, então exatamente, né, eu quero 200, você vai dizer um vinho de 200 em vez de um de 150, por exemplo. E, no fundo, isso implica o quê? Uma relação com um restaurante que não é de confiança. Poxa, eu não quero, tipo, lucrar loucamente. Eu quero fazer com que a pessoa beba um vinho que ela goste, acima de tudo, sabe? Entendi. Eu acho que se eu fizer isso muito bem, todo mundo sai de lá feliz, o Beverino vai dar certo, né? Não é que eu vou vender vinhos de R$1.000 pra todo mundo. Claro. Então... Mas tem um pouco isso no Brasil, eu acho. Essa é uma postura antiga da restauração, né? Do garçom ir lá e fazer o cara gastar mais, e daí ficar minerando, né, a conta. E não acho que é mais isso, né, hoje, sobre esse trato. Acho que isso vigora, né, claro, porque todo mundo precisa sobreviver, mas é uma relação outra, né? A gente já está num ponto de maturidade em relação à gastronomia, que é um espaço pequeno como o Beverino, que não é de luxo, também consegue, eu acho que, buscar maximizar, acima de tudo, a fruição epicurista do comensal que vai sentar lá. É o que eu tento, gostei dessa frase. E eu concordo com você. E a outra coisa é que... Porque eu acho que, primeiro, o cliente, ele percebe quando ele está sendo entubado, vou usar essa palavra. Sim, tipo, sim. Ele percebe, ele se sente explorado. Eu acho que ele percebe e ele não volta. E talvez o melhor elogio para o seu restaurante, para o seu bar, para o seu estabelecimento é quando o cliente volta. De fato. Esse é o maior elogio. Sim. Mas mais do que isso também, eu acho que... E aí eu queria que você comentasse nisso, visto que o Beverino existe há 6 anos. Eu tô nesse mercado mais ou menos há esse tempo, né, de vinho. Então, e eu vi diferença. Claro que eu não sou a mesma pessoa, então talvez eu esteja mais sensível a coisas que eu não estava no começo. Mas o que eu vejo no Brasil em geral, e aí não só para vinho, mas eu queria que você comentasse sobre o Beverino, é que eu acho que existe hoje, ainda está muito longe do que eu acho que poderia ser, mas existe uma simetria de poder entre quem está servindo e a clientela. Existe uma simetria maior. Ela é muito grande aqui. Não, a disparidade é muito grande de poder, mas eu acho que ela é menor do que ela era há, sei lá, 6 anos atrás. Acho que sim. Eu acho que antes existia muita questão do eu sou o cliente, eu mando, eu tô certo, você tá aqui para me servir. Sim. E eu acho que aos poucos isso está sendo desconstruído. De fato. Tipo, os restaurantes, os estabelecimentos não tem mais muita paciência para cliente grosseiro, que chega lá e acha que pode fazer o que quiser, e etc. E eu fico pensando nisso porque o Beverino é um lugar que eu acho que a pessoa precisa entender o que é o Beverino. A pessoa que chega de paraquedas, eu acho que não é óbvio para todo mundo o que você está tentando fazer ali. Eu tô falando por tudo que eu olho e que eu li já do Beverino e o que as pessoas me falam. E todo mundo que entende seu propósito fala, putz, isso aqui que eles estão fazendo é muito legal. Mas para uma pessoa que cai lá de paraquedas, como é que você lida com isso hoje? Uma pessoa que claramente não entende o que você está fazendo no Beverino ou se mostra insatisfeita ou acaba tendo um comportamento que não é o que você quer dos seus clientes lá no Beverino. Como é que é essa relação? Eu acho que tem que ter cuidado, assim. Claro, eu acho que dos dois lados tem uma relação, assim, muita empatia. Isso é necessário. Claro que essa empatia vai sempre, eu acho que, se blindar para abusos, né? Se a pessoa age de forma mal educada, né? Isso, infelizmente, acontece mais do que eu gostaria, assim, da pessoa... Acontece mais do que você gostaria. Da pessoa se queixar das coisas, assim, do Beverino não corresponder a aspectos médios do que ela espera de um restaurante. Você pode dar um exemplo? Não sei, por exemplo, a gente não tem refrigerante. Daí a pessoa, mas como assim não tem refrigerante? A gente não... Às vezes eu tenho vontade de botar um drink ou outro, uma coisa, mas não tem muitos insumos aqui que seriam coerentes com a proposta que eu, né, minha, que é de trabalhar com ingrediente orgânico e vinho natural, então é difícil achar, assim, dá, mas ou um drink muito caro, então não tem muito drink, e as pessoas, mas como assim só tem vinho? E que daí então as pessoas só chegam e perguntam como funciona de um jeito muito agressivo, né, meio que, como funciona?
sabe? Quais são as suas regras? Sim. É uma pergunta um pouco desconcertante, porque eu digo, tem mesas, né? Tem taças, as pessoas estão vendo a comida entrando e chegando, tem um menu, não sei. Pra mim é universal, assim, né? Mas isso é uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazendo, não só no Beverino, mas em outros lugares também, né? Essa coisa, como funciona esse lugar? Que é engraçado, talvez a instituição restaurante no Brasil não seja uma instituição tão arraigada na cultura quanto a gente gostaria, né? Porque daí tudo que varia um pouquinho da ideia mais convencional parece diferente, não sei. Não, mas eu achei que eu não fui claro na pergunta, mas você entendeu, você respondeu exatamente o que eu estava querendo. Mas era isso mesmo, era que um lugar com personalidade, que eu acho que é o caso do Beverino, é um lugar que naturalmente, por conta da personalidade forte, vai de certa maneira bater de frente com alguns outros gostos, normal. Sim. E aí a pergunta era justamente essa, porque eu não tenho bar de vinho, um dia gostaria de ter, mas muito pra frente, agora não. Sim. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, falta tudo, na verdade, além do interesse. Mas é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que eu acho que tem uma personalidade forte e logo eu vou transmitir esses valores pro meu bar, e eu fico pensando, já, assim, a chance de ter refrigerante no meu wine bar é 0, por exemplo. Sim. E aí a pessoa fala, não, mas como assim você não tem coca? Eu, tipo, não tem. Pô, mas isso é um absurdo. Tá bom, então não vem. Mas é um pouco isso, sim. Você vai fazer o quê, sabe? Você vai se comprometer de coisas que claramente estão dentro do propósito do Beverino pra agradar uma pessoa que o restaurante vai faturar R$2 a mais de coca e se vender. Tipo, sabe, uma coisa que não faz muito sentido. Mas a ideia era justamente essa. E aí eu ia te perguntar, se você fosse descrever o Beverino além de comida orgânica e vinho natural, o que mais é o Beverino? Então, eu acho que quando eu abri ele, eu estava talvez focado nesses rótulos, e foi interessante, como eu te disse, o crescimento dele foi um pouco espontâneo, orgânico, ele foi se desenvolvendo ao sabor, não só das minhas ideias, mas sobretudo de eu aprender a trabalhar junto com todas as pessoas que passaram por lá. E isso foi um aspecto muito fundamental. Legal. Que eu acho que também é uma das outras partes mais gratificantes do trabalho de um sommelier. Se articular num diálogo com a proposta gastronômica. Né? Isso por um lado, mas ali no Beverino virava mais um trabalho de eu como sommelier, depois a Di, que hoje é outra sommelier que trabalha comigo lá, ficar em constante diálogo com a cozinha. E a gente, por ser uma equipe pequena, são 4 que estão lá fixos, então 2 na cozinha, 2 no salão, dos quais eu no salão. Dá para construir uma ideia que talvez aqui no Brasil ainda parece um pouco nova, ou um pouco radical, né? Um restaurante tão pequeno, a gente tem de 30 pessoas. Na Europa, isso acho que, não sei, a minha experiência maior com restaurantes assim do lado de cá do balcão é de lá, depois aqui no Brasil. Então lá isso para mim é costumeiro, mas aqui ainda as coisas têm uma dimensão um pouco maior. Mas essa dimensão pequena sempre permitiu para a gente construir um diálogo e ir construindo propostas que vão se adaptando. Né? O cardápio ele muda com alguma frequência, ao sabor de quem está cozinhando lá. Então a gente passou assim, por sorte as pessoas que ficaram lá ficaram por bastante tempo e foram desenvolvendo uma linguagem. Eu acho que era uma linguagem de diálogo. Então, como o restaurante, de certa forma, é meu, eu nunca, assim, fiquei tranquilo com a ideia da cozinha ser autônoma. No sentido, eu queria que, claro, que ela fosse autônoma, mas eu sempre me envolvi com isso. Né? Claro. Até porque eu tenho opiniões fortes, eu gosto de cozinhar, não sou um cozinheiro profissional, mas, enfim, tenho uma ideia do que eu queria que fosse também, e essa ideia sempre foi sendo construída em diálogo com quem estava cozinhando lá e o que eles queriam. E pra mim foi um pouco, eu não sei, foi muito enriquecedor. Eu acho que foi a melhor coisa do Beverino foi justamente aprender com essas pessoas e aprender também a afrouxar essa, não sei, essa visão formal, né? Fazer com que ela se adapte às circunstâncias, às diferenças. E foi muito, muito bonito, assim, né? Porque o Beverino acabou sendo, respondendo a tua pergunta, um espaço de experimentação. Legal. Quem trabalha com a cozinha lá acabou sempre ficando pelo menos 2 anos ou 3. Que bacana. Pôde, dentro desses limites que são, eu sou bem, assim, muito preocupado com a origem do ingrediente, então isso é uma coisa que às vezes é limitante, né, porque a gente tenta buscar orgânico e tal, não vou dizer que 100% mas 90% mas a partir dessa limitação, que era a gente se preocupar com o ingrediente ser bem feito, ser ético, ser limpo, tudo era possível e foi uma construção de um diálogo. Legal. E foi evoluindo muito, né? Então, isso rendeu, assim, restaurantes nunca eles estão, né, numa constante homogênea, assim, tem altos e baixos, mas nos momentos em que, assim, a gente estava mais afinado, todo mundo lá estava muito engajado, foram momentos, assim, muito gratificantes. Eu acho que as pessoas puderam comer muito bem lá e beber muito bem. Eu acho que é o que eu posso me propor, assim, né? Então, o Beverino tem esse experimentalismo que
que é muito bonito, assim. Isso se aplica também para carta de vinho? Como é que você construiu e constrói aos poucos a carta de vinho? A carta de vinhos eu acho que é meio isso também. Ela parte de limitações que são estruturais, né? Tipo, assim, é um espaço pequeno e como nós que não temos investidor, a gente não pode se dar o luxo de ter uma carta enorme. Tem um pouco de guardar muitos vinhos. Mas eu tento, com alguma esperteza, ter a maior variedade possível. Isso foi evoluindo também. Eu comecei com uma carta muito mais enxuta. Hoje a gente tem quase 250 rótulos. Às vezes vai variando, né? Mas depende que é bastante coisa. Para um lugar pequeno, sim. Mas no começo tinha 30, às vezes 20, né? E foi aumentando. E foi um pouco também o sabor da clientela, o sabor das pessoas irem descobrindo, entendendo, né, o que o bebê não podia ser. Nessa evolução também foi aumentando. Então no começo eu não tinha tanta coragem, também tanta possibilidade de botar vinhos mais caros. Hoje, infelizmente, praticamente todos os vinhos que a gente trabalha são mais caros. Né? Isso também eu acho que é um aspecto que divergiu um pouco da minha ideia original. Eu queria que o bebê fosse algo na linha daqueles bares de vinho que eu tinha frequentado e nos quais eu tinha trabalhado na Europa, em que a proposta era um pouco mais democrática. Hoje em dia isso eu não sei, a gente pode falar de como está o mercado e tudo, mas eu acho que isso é muito difícil de se articular, né? Se eu quiser falar de vinho bem feito e íntegro. Mas você não acha que, por exemplo, medidas como ter uma carta de vinho em taça grande, de certa maneira, facilita? Mas aqui daí vinho em taça implica também ter um movimento muito grande sempre, né? O espaço pequeno não consegue. É verdade. O Coravin, que daí seria mais caro, né? Mas então tem que ter rotatividade. A gente trabalha com uma variedade de taças pequena que muda todo dia. Então sempre tem alguma novidade que a gente está provando, alguma coisa. Mas o fato de ser pequeno também permite uma certa versatilidade. Chega um cliente lá muito interessado, então eu vou abrir uma coisa, abrir outra. Tem esse diálogo também. Legal. Que é um pouco também essa coisa, às vezes, de pensar a harmonização no voo, assim, pensar ali na hora, espontaneamente, o que vai convergir com cada prato. Como a cozinha também está sempre entrando com pratos novos, também tem esse trabalho que é um exercício muito legal para sommelier, né? Eu acho que das coisas que eu mais gosto e eu me sinto mais capaz de fazer é colher um pouco instintivamente assim, esse prato, como eu tenho intimidade com quem está fazendo, conheço os gostos das pessoas. O Beverino trabalha muito com bases que já são pré-estabelecidas, então eu sei a partir do que ele construiu, né, a arquitetura do prato. Sim. Capturar dentro dos vinhos que eu posso servir aquilo que vai funcionar. Entendi. Eu gosto muito de fazer isso, assim, é uma coisa que, claro, brilha mais nos momentos que a gente faz um jantar especial, um menu harmonizado. Isso dá mais liberdade, assim, e talvez a possibilidade dessa combinação produzir uma epifania maior para os outros. É um momento ratatouille. Mas eu sempre descrevi como momento ratatouille, porque realmente foi. Tipo, foi. Quero um pouco mais. Eu não só eu quero, como eu queria te agradecer, porque eu tô muito feliz com isso. Tá gostando? Tipo assim, muito feliz com isso. Foi o que eu falei isso num outro episódio também. Eu falei que se os convidados quisessem trazer uma garrafa de vinho para ficar à vontade. Em nenhum momento eu falei que era para ser blind. E acabou que eu tô aqui bebendo vinho blind em todos os episódios. Mas eu tô muito feliz com isso aqui. De verdade, assim. Que legal. Tô super impressionado. Na hora que a gente abriu, tinha eu acho que uma pontinha de VA que meio que dissipou. Ele tava bem reduzidinho, mas depois passou também, mas agora ele tá mais resolvido. Não, mas tá. Fiquei feliz. Eu tava triste na hora que eu abri e disse, putz, não. Mas tá lindaço. Eu tô realmente feliz com o vinho. Eu não sei o que é. Tenho meus palpites que provavelmente estão errados, mas assim. Mas eu tô super contente com o vinho. Ele tem uma vibração muito legal e um peso e uma acidez lateral linda. Tipo, eu tô curtindo a beça. Tô felizão. Quando quiseres que eu revele o que é. Tô felizão. Inclusive, queria agradecer a Tanino Glass, que não só é patrocinadora do Jovem do Vinho, mas também é patrocinadora oficial do podcast do Jovem. Como vocês sabem, essa aqui é a Tanino Universal, que é para ser a taça mais versátil da Tanino. Como a gente está aqui bebendo vinho às cegas, a Tanino Universal foi escolhida porque poderia vir um espumante, ou um branco, ou um tinto, e acaba que ela cumpre todos os papéis aqui que a gente precisa. Eu devo admitir que ela é muito boa. Impressionou mesmo. Já tinha tido contato com ela outra vez e confirmou assim, minha impressão que... Realmente é um trabalho muito legal que a Tanino tá fazendo, e eu tô esperando ainda um vinho que não funciona com a Universal. Assim. Tipo, já bebi Bourgogne Grand Cru top, já bebi vinho com bem menos corpo, mais fácil de beber, mas que não tem nenhuma pretensão de ser algo sério, e tipo assim... Funcionou pra todas. Então, assim, tô feliz. E falando nesse vinho, obviamente eu sei que a gente tá falando de vinho natural aqui,
de vinho não filtrado, enfim. Sim. Todas as bases do vinho natural. A gente nos bastidores estava falando de biodinamismo. Sim, de fato. Eu não sei se esse produtor é biodinâmico ou não, imagino que sim. Ele não é... Bom, ele foi feito... Depois que eu explicar o que ele é, daí tu vai entender. Mas tem um pouco de biodinâmica pensada aí também. Mas você é uma pessoa que está super focada e ligada em biodinâmica já tem algum tempo. A gente estava junto no Jurrá há pouco tempo atrás. Sim, de fato. Eu pude conversar um pouquinho com você sobre biodinamismo e vinho natural. E primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, na sua visão, ou em geral, o que é biodinamismo. Sim. E a partir daí eu vou em inglês é tipo pick your brain, eu vou puxar os ganchos ali da gente pra gente se desenvolver nesse assunto, porque eu acho que você pode oferecer umas informações e umas análises pro pessoal de casa que é bastante enriquecedora pra todo mundo que pensa que biodinâmica é a galera olhando pra lua e dançando pelado, que você sabe que muita gente de fato pensa isso. Felizmente sim. Bom, se a gente fosse pegar a definição mais sintética, aquela que a gente vai encontrar no manual, biodinâmica é a transposição dos princípios da antroposofia para a agricultura. A antroposofia é um conjunto de ideias um pouco heteróclito, não dá para a gente circunscrever uma filosofia, porque tem aspectos também que ultrapassam, né, a alçada que a gente chamaria de filosofia, mas enfim, é um conjunto de ideias elaboradas pelo Rudolf Steiner, que ele era um místico suíço, né, mas que foi radicado na Áustria durante muito tempo. E ele, já no fim da vida, então 1 ano antes de morrer, foi convidado por um grupo de agricultores muito ricos da Silésia, que era uma parte... Hoje está na Polônia, mas naquela época era da Alemanha. Isso a gente está falando antes da Primeira Guerra Mundial. Para falar o que ele sentia em relação à agricultura. E a partir dessas ideias, e que é muito interessante porque já se a gente for olhar na origem, a gente já começa um pouco a desbancar um pouco essa ideia do biodinâmico como algo que é puramente dogmático, então como se fosse uma religião, uma Bíblia que está lá escrito, as pessoas seguem. E, por outro lado, algo que foi derivado única e exclusivamente da palavra divina que fluiu através do Steiner num livro. É o total oposto disso. Né? Ele teve essas palestras aos agricultores que estão agregadas às ideias dele. Ele chegou lá e disse, a primeira coisa que ele admitiu, disse, eu não sou agricultor. Eu vou conversar com vocês, vai ser um diálogo e a gente tem que entender, assim, eu vou falar para vocês as minhas sensações em relação ao que eu percebo e a partir desse diálogo a gente vai construir uma ideia comum. Ele demorou muito, assim, porque justamente ele tinha um receio de não conseguir entregar algo que fosse muito enriquecedor, por não ter experiência com agricultura. Né? Ele estava no fim da vida também, era uma celebridade naquela época, né? Na Europa anterior à Primeira Guerra Mundial, então muito disputado, muito chamado por muitas pessoas. Esses agricultores conseguiram finalmente convencer ele a ir lá. E ele fez essas palestras, mas com uma cláusula. Elas só poderiam ser divulgadas depois que eles testassem os métodos que iam ser desenvolvidos ali por 10 anos. Então esses livros e tudo que ele falou ficou confidencial durante 10 anos. Construíram associações biodinâmicas a partir do que ele falou. E eles foram testando. E grande parte do que a gente vê que o Steiner falou é voltado para a agricultura, mas de uma forma de tentativa empírica. Então, assim, aqui entra mais a minha parte de acadêmico prévio, já que eu não exerço mais, mas a gente pensar assim que, embora eu acho que a biodinâmica não seja um saber relativo aos outros da ciência ocidental convencional, porque tem aquele aspecto que ela não é falseável, né? Tem afirmações que a gente não consegue, de fato, desbancar. Mas é um saber empírico, então foi sendo desenvolvido. Né? Por exemplo, a coisa do calendário não surgiu lá nesse período que o Steiner dessas palestras, mas muito depois para alguns agricultores, sobretudo a Maria Thun, que era uma agricultora alemã ali nos anos 50 para 60, que começou a falar de calendário. Então foi um saber que foi sendo agregado. E o que é, pro pessoal de casa, o que é o calendário? O calendário biodinâmico, ele é um calendário que ele computa movimentos astrais, então dos astros, né? Movimentos, na verdade, astronômicos. Então a gente acompanha o movimento de várias constelações, cada uma dessas constelações que a gente associa aos signos do zodíaco. E o que determina mais para o calendário é a relação dessas constelações com a Lua. E dentro da noção da biodinâmica, dentre as noções, é essa concepção de que a influência desses corpos né, celestes, mesmo distantes, tem um impacto sobre a prática agrícola. Acho que a coisa mais interessante da biodinâmica é justamente essa visão não materialista, ou então um pouco mais holística da unidade agrícola, da fazenda, como algo que ultrapassa, né,
a delimitação material imediata dela. Né? Então a biodinâmica vai pensar um pouco todos os aspectos em harmonia. E isso, às vezes, até pensando que isso surgiu antes da agricultura orgânica ser concebida, foi um pouco um pé, talvez, de vanguarda, de construção conceitual para a agricultura orgânica depois, sobretudo na medida em que a praga não é percebida como uma praga. Né? A praga é um outro ser vivo que está ali em interação com os outros. Total. A biodinâmica tenta conduzir essa harmonia dentro, né, dessa realidade circunscrita. E ela também presta atenção no cosmos, porque, segundo Steiner, isso teria uma influência. Se você pensar no sistema holístico, não tem como não pensar em tudo, incluindo Sim, os cosmos. de fato. Mas tem ainda assim uma adesão empírica bem grande. Então, por exemplo, uma coisa que é engraçada, as pessoas... E eu mesmo caí nesse erro quando eu estava iniciando, né? Eu tinha te falado antes, já há 10 anos, assim, eu gosto de beber, prestar atenção no calendário, ver se os vinhos de fato mudam, que é... O calendário biodinâmico, ele está apoiado na posição astronômica desses corpos celestes que são mapeados. Enquanto, por exemplo, a astrologia convencional ocidental, ela se apoia num mapa celeste que não corresponde ao de hoje. Então, sei lá, se a pessoa nasceu em abril e é de Áries hoje, né, pelo horóscopo ocidental, ela de fato não é o Áries não estava mais lá em relação a ela quando ela nasceu. Tudo pulou uma casa para frente, porque, né, a galáxia está se transformando e tal, e esse mapa astral foi feito pelos sumérios 15 mil anos atrás. Não sabia disso. Na biodinâmica, não, eles estão olhando de fato, eles acham a Lua tem uma influência, então que posição ela está. A constelação de Áries tem uma influência, eles não dão muita bola para o mapa astral, eles dão bola de fato para aquela constelação como um corpo físico que está emanando alguma energia, e essa energia vai ter um impacto sobre... o ciclo vital dos vegetais, dos animais, de tudo, né? No caso do vinho, a gente está falando mais da videira. Se fores ler, por exemplo, Nicolas Joly, ele vai falar das bétulas lá no norte, como que ele percebeu que, de acordo com os dias no calendário biodinâmico, então a interação da Lua com outros corpos celestes, a seiva da bétula subiu e descia com mais ou menos vigor, e daí ele foi vendo isso também na linfa que estava dentro, né, da videira. Mas... voltando para o calendário biodinâmico, basicamente a gente pensa a posição da Lua em relação às constelações. As constelações têm elementos que são pensados para ela. E a partir, então, do elemento da constelação em relação à Lua, a gente vai ter 4 dias, né, que foram agrupados assim, 4, que são o dia flor, folha, raiz e fruta. Tá. Cada dia e cada influência dessas constelações vai imprimir uma nuance no vinho. A partir de uma visão mais senso comum, as pessoas acham que a biodinâmica é só aquele aplicativo lá quando o vinho é bom, and wine is good, aí dia fruta, flor é bom, dia raiz e folha é ruim. Pelos vinhos que eu gosto, eu prefiro dia folha acima de todos. Porque dia folha ele tende a atenuar um pouco o corpo, deixar as coisas mais fluidas, então a gente beber um vinho mais encorpado no geral vai ser legal. Claro que isso é uma experiência minha, né? A gente vai ver um dos outros problemas da biodinâmica ser tomada um pouco mistificada, é que tem tem pouca literatura que vá a fundo e estuda isso. Eu não sei de um manual que possa assim, corroborar essas minhas experiências pessoais. Entendi. Tem coisas que vão te falar, dia flor vai agir assim, dia fruta vai agir assim. Mas para além disso, ninguém compilou ainda uma visão, ninguém foi fazendo experiência, como por exemplo essa coisa do calendário que foi isso. Foi uma agricultora que ela foi olhando, ela pegou as ideias do Steiner, foi ao longo da vida dela inteira, vendo que o dia que a lua tá lá e daí faz essa coisa, tem um efeito aqui nas minhas plantas. Né? O dia que eu planto o rabanete e a lua está interposta a uma constelação de terra, o rabanete cresce mais vigoroso um mês depois. Isso, daí de fato, a gente tem que... É difícil de provar, né? Por isso que eu digo que é um saber não científico, porque não é aquela coisa do Popper, né? Não tem como falsificar isso. Não tem como dizer, daí se eu plantar o rabanete ali e tal, vai ser muito difícil fazer uma pesquisa, né? Mas é um fato, assim, minha experiência empírica. Eu já trabalhei com agricultores lá em Trento, por exemplo, que um cara tinha uma fazenda orgânica e outro uma fazenda biodinâmica de morango, os dois um do lado do outro, no mesmo pedacinho de vale. O morango biodinâmico era 1000 vezes melhor. Do que o orgânico. Do que o orgânico, que já é, então, morango bem cuidado. E para vinho, muitos vinhateiros vão falar isso também. Eu acho que, agora, sendo cético e tendo trabalhado como acadêmico, isso não me convence muito. Uma das explicações que eu gosto mais para por que a biodinâmica ela é tão importante, foi ganhando cada vez mais adesão, né? E se a gente for ver estatísticas, o número de hectares de videira conduzida sob biodinâmica aumenta todo ano, como de orgânico, de resto na Europa, é que a Christelle Pineau, ela é uma antropóloga, ela escreveu um livro Entre la corne de vache et le microscope. Entre, então, o chifre de vaca, né, que
depois a gente pode explicar o que é, porque todo mundo acho que tem uma ideia caricatural da biodinâmica, sabe, e o microscópio. E ela fala um pouco do vinho natural como um conceito, um conjunto de ideias que gravita entre esse misticismo, talvez, e uma visão muito empírica. Legal. E ela fala que de trabalho de alguns outros antropólogos que já tinham estudado biodinâmica antes dela, e acima disso ela põe as conclusões que ela visitou muitos vinhateiros, morou com eles, foi estudando. Ela queria mapear antropologicamente a ideia e o fenômeno do vinho natural. Ela fala que, para ela, a biodinâmica era tão eficaz para o cultivo porque ela aproxima o agricultor do próprio cultivo. Então, isso pode parecer uma coisa um pouco abstrata ou então meio burra para a gente. Como é que o agricultor não está próximo da coisa que ele está plantando? Mas a agricultura convencional hoje é uma coisa muito mecânica. A pessoa recebe um manual, ela vai aplicar tal químico em tal momento, tal químico em tal momento, e daí ela vai no piloto automático sem, de fato, dar uma atenção para como que o ser vivo que ela está conduzindo, que no caso for um vinhateiro, vai ser uma videira, está se reagindo em relação a isso. E a biodinâmica não, a biodinâmica existe estar o tempo inteiro ali, olhando, percebendo essas variações de padrões. Então, da mesma forma como eu, sei lá, 9 anos, toda vez eu vou lá, bebo um vinho, provo, tá assim, bebê de novo, como era. E daí eu vou lá no calendário biodinâmico, pô, mudou. Eu acho que é a mesma coisa, a gente identificando padrões e observar mais atentamente. Então, a minha dificuldade, e aí dando uma cutucada, porque eu entendo muito pouco de biodinâmica, muito pouco, nunca parei para estudar biodinâmica de fato. O que eu consigo perceber é que existem inúmeros produtores que eu amo, que são biodinâmicos. Então já começo por aí. E foi o que eu falei nos bastidores também, assim, eu não produzo uva, eu não sou vinhateiro. Então, se você que é vinhateiro me faz o argumento de que depois que você se transformou em biodinâmico, suas videiras são melhores, você está produzindo melhores vinhos, ótimo, continua fazendo o que você está fazendo. Sim. Mas o meu argumento sobre essa coisa do dia é que eu acho que a gente nunca é a mesma pessoa no dia seguinte. Nosso paladar muda, as coisas mudam. Claro. Então eu, Thomas, como uma pessoa que, por exemplo, eu fiz mestrado, tive que escrever um texto acadêmico, assim como você, na parte de estudante, de acadêmico. Eu tenho muita dificuldade de fazer o argumento de que é por causa de um movimento, vou chamar de cósmico, ao invés do fato de eu não estar no mesmo momento, estar em outro dia. Mas é que essa coisa interessante que assim, o efeito do calendário ele é sobre todo o planeta, todas as pessoas que estão naquele feixe. Então a gente entendo. Assim, a videira tá daquele jeito, o vinho também tá daquele jeito, a gente também tá. É um argumento, é válido e realmente, logicamente, não resolve nada. Mas esse é o ponto. A gente continua sem saber, mas você como consumidor, qual é o seu argumento a favor da biodinâmica em geral? Eu acho que, assim, primeiro que a gente não precisa tratar isso como uma questão binária, então, ou biodinâmico ou não. A maior parte dos vinhateiros que eu conheço, que trabalham com isso, nenhum deles, à exceção de alguns que são realmente muito proselitistas fundamentalistas, como o Joly, por exemplo. Total. Que, aliás, não tem necessariamente motivo para ser, porque acho que você sabe disso, ele estou nos Estados Unidos, ele fez Colômbia, por acaso. Sim. Então, ele era banqueiro. Ele era banqueiro, depois que ele então, descobriu, né, um cara que saiu, de Nova York, trabalhando num banco grande, eu acho que trabalhava no Morgan Stanley, tipo assim, um banco gigante, volta e realmente vira um fundamentalista de biodinamismo, você fala assim, não foi à toa o cara fez isso. Claro, ele tinha segurança pra fazer, e depois, assim, das coisas que eu menos recomendo são os livros dele, que os livros dele são, assim, uma transposição muito, a meu ver, superficial dos aspectos mais místicos e dogmáticos, assim. Então ele só fala muito dos conceitos, mas ele não fala da experiência prática. Entendi. Que isso é um pouco incômodo também. Entendi. E daí a gente vai ver outros manuais de pessoas que estão mais no campo, vão falar de uma maneira que daí vai numa visão mais realista, talvez, do que de fato a biodinâmica é. E é isso, assim, nenhum vinhateiro vai lá, ele pega o manual completo e aplica aquilo ali. Vai, aborda algumas coisas, vê o que funciona, o que não funciona. É de fato uma prática empírica de tentativa e erro. Né? Esses compostos, assim, que são todos compostos homeopáticos, que são produzidos a partir de uma série de vegetações e assim, do patrimônio botânico disponível na Europa. Né? Então a gente vai aplicar assim, calêndula, vai aplicar urtiga, dinamizada, transformada. Isso tudo foi sendo desenvolvido, às vezes vai funcionar num terroir, não vai funcionar em outro. E os vinhateiros vão adaptando, né? Eles não seguem um manual completo. A biodinâmica, mesmo até se a gente for pensar o certificado, ela não olha tanto só para isso, quanto ela olha também para, por exemplo, aspectos socioeconômicos. Então, para a gente ser certificado biodinâmico, a gente tem que pagar todo mundo em dia, as pessoas têm que estar
Tem que ter o Eu não sabia bem-estar que dos isso era parte funcionários. não sabia que isso era mais, estado da tudo isso é levado em conta para ter o certificado. Então é mais amplo, mas eu acho que é isso, assim, a biodinâmica ela é um acessório, um instrumento dentro do repertório de práticas, né, que um agricultor pode ter, né, e que um vinhateiro pode ter para desenvolver e atingir a excelência e conseguir trabalhar melhor. Tem pessoas que tiveram experiências muito boas com isso. Tem pessoas que não tiveram, e daí algumas coisas funcionaram, outras não. Mas são poucos, eu acho, os viticultores e vinicultores e vinhateiros que vão lá e pegam em bloco tudo que é biodinâmico e aplicam e dizem, sou biodinâmico. Quem fala isso, no geral, são essas vinícolas maiores, assim, que... Né, não sei, na Borgonha tem isso. Mas as vinícolas grandes, no plano geral, dizem, a gente é biodinâmico. Daí eles vão lá, e daí tem o consultor... Porque interessa também, às vezes, interessa fazer um pouco a performance daí da inclusive, coisa. Dentro dessa linha, você sabe disso muito bem, muitas vezes o produtor é orgânico, ele é biodinâmico, mas ele não é certificado em nenhum dos dois. Sim. Ou porque é caro até, pra você conseguir a certificação, ou porque a produção do cara é minúscula, não interessa, ele já vende o que ele produz, ele faz ali... às vezes ou não quer seguir as regras a fundo para conseguir a certificação. Ou até tem muitos que não aderem aos certificados por se sentirem um pouco... prejudicados por dizerem, poxa, esse certificado permite uma série de coisas que para mim não correspondem a esses ideais. Entendi. E tem, por exemplo, a biodinâmica, vinho com certificado biodinâmico pode ter levedura selecionada. Total. Para mim não faz nenhum sentido. Desculpa. Sulfito, pode botar bastante sulfito, né, no vinho que tem selo biodinâmico, assim, pode botar bentonita, né, que são aquelas partículas de concreto para agregar as proteínas e clarificar. Enfim, tem várias coisas dentro do biodinâmico que não são necessariamente aceitas ou percebidas como dentro do que a gente acha que é um vinho de mínima intervenção natural. Total. Né? Então é isso, assim, acho que como tudo no mundo a gente tem que olhar mais para as nuances e não para os blocos, né, caricaturais de ideias. Assim, a biodinâmica acho que é um saber que foi vítima disso. As pessoas olham lá, que daí o cara pega, né, voltando a falar do chifre, né, o chifre ele vai lá, realmente parece uma coisa bem, tipo, tu olha, nossa, tipo, é um chifre, tem que ser de vaca, não pode ser de boi. Tem que preencher, né, de esterco e colocar lá no meio, né, da plantação, depende do tamanho da área e tal, em determinados momentos do ano. E é muito louco porque, não sei, a gente olha, parece uma coisa meio mística, meio, não sei, pagã, né, mas Total. Funciona. Dizem, isso eu já vi também acontecer. Pegaram um chifre de boi e botaram e apodrece. E daí se põe um de vaca, tu tira lá e daí fica um composto cheirosinho, legal. Eu sou muito louco. Porque dizem que daí o chifre da vaca, ele tem, né, como é uma vaca, então fêmea, tem a capacidade de fato conduzir essas energias terrestres e trabalhar direito. É uma coisa... Pra mim é nítido porque que muita gente que é mais cética quanto ao biodinamismo, principalmente assim, as pessoas que são mais voltadas para as ciências. Sim. As ciências ocidentais que a gente conhece. Sim. E talvez, se existisse uma comunicação ou interesse, as pessoas já seriam mais adeptas, assim. Porque, sim. E eu falo a mesma coisa para vinho natural, assim, porque eu acho que foi o que você falou isso no começo, eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que quando a gente pega uma coisa como vinho natural e tenta forçar sobre as pessoas de que isso aqui é o que tem que ser feito, etc., você acaba afastando as pessoas de certa maneira. Tem que ser o contrário. Assim, espera, se de fato a gente acredita em vinho natural, espera a galera provar, sente a diferença. Primeira coisa, né? Assim, um passo atrás. Sente a diferença, vê como é que você se sente no dia seguinte, vê como é que você se sente depois de uma garrafa inteira sozinho. Você sente, assim, você sentiu alguma coisa diferente? Tipo, empiricamente, você sentiu alguma coisa diferente ou não? E aí vai daí devagarinho e assim, cara, eu acho que essa coisa de rótulo, tipo, só vinho biodinâmico, só vinho natural, eu acho que isso também afasta as pessoas de certa maneira. Não, afasta e as pessoas hoje, como eu acho que, né, a gente vive num mundo cada vez mais confuso, cada vez mais repleto de estímulos, as pessoas buscam os rótulos como um ponto de apoio, né? Total. Mas eu acho que a gente vai fazer o oposto, né? Entender que tudo é repleto de nuances, assim. Claro, de fato, infelizmente, se a gente quer se orientar, a gente tem que, de fato, ir a fundo das coisas. Eu concordo. Vinho não tem selo de vinho natural. Não sei. Pegar um cara biodinâmico, tem um biodinâmico grandão, vai ter um vinho quase anônimo, assim, super manipulado. Às vezes, né, não sei, monótono. E vai ter um cara que nem tem selo biodinâmico, às vezes ele corresponde mais à prática e vive mais a biodinâmica do que o grandão, né, do que o cara de grande porte. E aquele vinho vai ser expressivo, lindo e bonito, né? E isso não depende, né, de ter um selo. Não depende, às vezes, mesmo até de seguir à risca essas práticas. Né? Por isso
acho que todas essas coisas, mesmo a intervenção, intervir ou não no vinho, a gente está buscando um resultado. Né? No fundo, a gente está falando de estética. Né? A gente vive numa cidade, a gente tem tanto privilégio hoje de não ter mais penúria alimentar e carestia, que a gente pode dizer, pô, eu vou escolher dentro desse repertório enorme de práticas agrícolas, essa aqui que é muito mais onerosa, exige mais trabalho, não vai me permitir ganhar tanto dinheiro, porque eu quero atingir aquela arquitetura gustativa, né, quando as pessoas beberem o que eu estou oferecendo. Não, eu concordo 100%. E mais do que isso, eu acho que se você não é profissional e não está fazendo ficha técnica de vinho, existe a questão hedonista mesmo de vir a prazer. Tipo, para ser claro, prazer. Sim. Então, no fim do dia, e isso é uma coisa que me pergunta o tempo inteiro, que eu falo assim, cara, você só bebe vinho natural, você só bebe vinho assim, assado, você não bebe vinho convencional. Eu fiz um post ontem que, tipo, deu o que falar. Porque eu critiquei, não é nem que eu critiquei, na verdade, eu mencionei, eu expus o fato de que a agricultura convencional para vinho tem muita coisa além de uva. Muita coisa, tipo 400 coisas. Exatamente. Tipo, 10 vezes mais do que a salgadinha machista. Exatamente isso. E aí eu falei, cara, o vinhedo é tratado da mesma maneira que a soja é tratada para fazer ração, para fazer Doritos, para fazer essas coisas. E aí vem a galera no comentário, obviamente, que não presta exatamente atenção no que você está dizendo, acha que você está levantando uma bandeira que eu não estava. E fala assim, você não consome então vinho natural, vinho convencional, você só consome vinho natural. Eu falo, tipo, não, na verdade, não. Assim, uma vez por ano eu como McDonald's. Tipo, eu como toda semana? Não, eu como uma vez por ano. Eu consumo, não tem problema. Agora, eu não tô aqui falando que um é melhor que o outro ou pior, ou falando que um tem que acabar. Eu tô falando que ele existe. E só expor o fato, eu acho que é válido. Porque no fim do dia, eu acho que, voltando para a ideia do prazer, a gente bebe vinho por prazer e logo, independente do selo que ele tem que te dar prazer. Claro, não adianta você ter um vinho que ele marca todas as caixinhas ideológicas suas e você fala o vinho, você acha o que importa é o que tá aqui, é a fruição estética. Não adianta, exatamente. Para um lado ou para o outro, não interessa, entendeu? E aí, voltando para esse vinho aqui. Tá, eu ia te falar. Então vamos fazer a revelação. Esse vinho ele é fruto de um esforço já de 5 anos do qual eu participo, com um amigo meu. A gente sempre comprou uvas do sul, tenta achar aquelas que tiveram, né, o mínimo de agrotóxico possível, assim, orgânicas certificadas é difícil. E todo ano vira uma oficina, assim, de ideias. Eu gosto muito de ler, então leio de práticas de vinificação, o que as pessoas fizeram, como que elas fizeram, às vezes me inspira uma coisa ou outra. Eu converso muito com esse meu amigo que é o Marcelo. A gente vinifica na casa do pai dele. Que legal. Aqui foi um Marcelão, uma prensa muito delicada, que foi bem longa, assim. Nem parece Marcelão, nossa, cara, eu nunca ia, tipo... Você me poupou a vergonha que eu ia passar ao vivo aqui, porque primeiro eu não ia falar que ele era Marcelão, e segundo, não passou Brasil pela minha cabeça. Que bom, feliz. não era nem pra desvalorizar o vinho brasileiro, obviamente, mas assim... De fato, eu tava em outro lugar, assim, totalmente. E que bom. Assim. Cara, eu adorei o vinho. Eu tava falando disso ontem com a Ana Lu, né? Que a Ana Lu, agora que abriu o Plu. Sim. A Ana Lu, assim como eu, é uma pessoa que é apaixonada por beber vinho às cegas. Sim, eu praticamente só bebo vinho às cegas. E, obviamente, você erra muito mais do que você acerta. Óbvio, todo mundo. Não importa quanto você saiba de vinho, beba vinho. Mas é mais que isso, é mais porque do nada um vinho de 10 mil reais é confundido com um vinho de 1.000. A gente se desce dos rótulos. Um vinho brasileiro se torna um vinho de Auvergne. É muito louco, assim. Tipo, isso pra mim poderia ser um vinho de Auvergne. De um tem um jeito, é verdade. Poderia ser. Eu ainda vi a tampinha de coroa, eu falei, deve ser um Auvergne aqui. É isso que eu tava pensando, mas é isso. No episódio aqui da Casa Vival, o episódio... acho que foi o 4 ou 3. O Cris trouxe um Grand Cru da Borgonha, assim. Que legal. Você viu? Você não tinha a menor ideia do que era. Sim. E eu tava esperando que ele fosse trazer um Vivar. Atrás, né? Claro, assim, e aí, do nada, você fala assim... Não sei, tô perdido. Mas é isso, é sobre o líquido. E você serve isso no Esse bebê? A gente não serve porque a produção dele é muito pequena e o resultado nem sempre corresponde, talvez, ao que a gente desejava, né? Ele é mais um esforço, assim, de aprender mais sobre o vinho. Que é uma coisa, assim, que eu digo, acho que eu aprendi tanto fazendo quanto bebendo, assim. Eu já tinha tido muita experiência com vinificação na Europa, quando eu morava lá. Mas é uma coisa, assim, é muito surpreendente a maneira como a gente
percebe, a fruta tem um gosto, e daí como aquilo vai se desdobrar naquilo. Eu vi tantas vezes vinhateiros falando isso, e daí isso é um pouco um fruto do esforço de querer entender isso mais a fundo, né, pela prática. Legal. Que é isso. Você que tem o Beverino e enfim, essa identidade, essa filosofia que é muito marcada, e acho que ficou claro ao longo do episódio. Quando você pensa no mercado hoje de vinho, Sim. mercado que eu quero dizer, consumidores, prestadores de serviço, profissionais de vinho, vinhateiros, o que você deseja para ele, para o futuro? O que eu aqui desejo no Brasil? pro futuro? Olha, é difícil talvez traçar uma coisa. Eu sinto que a gente está num momento em que tem muita variedade, mas tudo está se tornando um pouco mais conservador pela alçada de preço. Então os importadores tendem a se focar mais nas regiões que vão vender mais. Importar está se tornando mais caro, sempre foi impossível. Acho que já fizesse uma série com os importadores, eles vão afirmar isso com muito mais propriedade que eu. Mas me entristece um pouco porque eu sinto hoje que essa diversidade que agora talvez a gente está no auge, né? Tipo, não sei, no Brasil a gente pode conseguir quase tudo, podendo pagar. Não, salvo a questão do preço, eu arrisco dizer que é um dos melhores lugares do mundo para comprar vinho no que tange variedade. De fato. Tem essa coisa assim das locações acabarem muito rápido, né? É difícil disputar, mas enfim, é claro que a gente tem muita disponibilidade. Mas eu sinto um pouco esse problema de que, por exemplo, hoje trabalhar com vinho de mínima intervenção, assim, os importadores têm sido mais cautelosos na hora de escolher produtores para trazer. As coisas que chegam aqui são as coisas um pouco mais bem cinzeladas, mais elegantes. Às vezes até que tem um aspecto, acho que as pessoas estão começando a entender melhor como que esses vinhos viajam. Que é uma coisa que eu acho que se alguém fosse escrever um livro ou estudar sobre isso, acho que ia render matéria fértil. Você já viu alguma coisa minha sobre isso? Não. Cara, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que tem vinho que não viaja. Não deveria tem viajar. Muitos, eu concordo plenamente. Eu nunca li nenhum pedaço de literatura sobre isso. Nenhum. Mas você, como um cara que já viajou o mundo inteiro provando vinho, eu no último ano de maneira muito intensa, Sim. você prova o vinho com o produtor, ele tá de uma maneira. Sim. Aí você pega o vinho do produtor, vai de carro, pega um avião, prova ele depois. O vinho não tá a mesma coisa. Aí você pega um vinho, traz ele pro Brasil, ele viaja. Aí você chega no Brasil, abre outro vinho. E assim, cara, é insano. Insano. Sim. Mas eu tenho uma teoria de que tem vinhos que não deveriam viajar, ponto. Os vinhos com assim, intervenção muito reduzida, zero, eu acho que é muito loteria. Zero para o pessoal de casa a gente chama de 00, né? Que é que não tem intervenção nem no vinhedo e nem na vinícola. Não tem. Zero porque vai zero sulfito. Então, assim, a forma mais nenhum dos radical, dois lados, exatamente. A forma mais radical de vinificar, de fato, só uva. Claro, tem coisas assim, por exemplo. Mas mesmo coisas assim muito elegantes, por exemplo, o Vernois, né? Também já peguei o Vernois que tinha defeito, e daí não tava legal e tal. Somos dois. Mas ele, no geral, é mais resolvido, assim, uma arquitetura mais robusta, sabe? A gente levar de um lado pro outro. Mas tem coisas que às vezes é um produtor que é um vinho muito legal e tal, mas ele não fica bem, sabe? Ele não se comporta bem. Total. Mesmo, às vezes, claro, com repouso, sim. Eu ia falar isso, às vezes, que é uma coisa assim, quando eu pego um produtor muito na loja, tipo assim, um Sage da vida. Sim. Quando eu levo umas garrafas pro Brasil, da França, eu deixo assim, cara, no mínimo 3 semanas, perde um mês, no mínimo, e você vê que realmente faz diferença. 3 meses. Cara, e faz diferença. Realmente faz diferença. Por exemplo, quando eu vou fazer os meus jantares que eu faço, eu sempre tento levar os vinhos pro restaurante o quanto antes para deixar eles no restaurante descansando. De fato. Um pouco. Porque parece que não, mas só o fato de você tirar da sua adega, entrar num Uber, botar na mochila, levar pro restaurante, abrir, já faz diferença. Concordo. É impressionante, sim. E o pessoal não acredita, mas faz diferença. Realmente faz diferença. E daqui a gente entra nessas minúcias que é engraçado, mas que volta um pouco essa ideia. Nem tudo a gente consegue computar cientificamente, racionalmente, empiricamente. Acho que empiricamente a gente percebe, né, para experiência prática, mas não tem como transformar isso em regra. Mas aqui é um ecossistema. A beleza do vinho de mínima intervenção é que isso aqui é vivo. A gente tem, sabe, de 90 a 150 mil diferentes espécies que estão em atividade metabólica ali inerte ou não, mas elas estão ali. Né? Elas vão despertar, elas estão agindo. Isso que faz até que seja, às vezes eu tenho a impressão que é um produto que ele é mais sensível no curto prazo, mas no médio prazo, né, com repouso e tal, ele consegue sempre manter a integridade. Se a gente trabalhando com algo que seja talvez inerte, eu não sei, eu não fiz experiência de passar de vinho convencional, mas acho que o vinho convencional tem essa coisa assim, uma vez que ele estragou, ele não vai voltar. Bom, porque
estragar vinho convencional cozinhar, basicamente. Um pouco mais né? complexo. Sim. Querido, foi um prazer. Obrigado pela aula. Prazer. Saúde.